Vamos lá, vamos começar aqui então. Vamos fazer a nossa oração para a gente dar início, tá bom? Senhor Deus, obrigada, Pai, por mais essa terça-feira abençoada. Deus, pela tua provisão nas nossas vidas. Obrigada porque o Senhor tem nos guardado, tem guardado a nossa família, Pai. Nós te agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, por tudo que o Senhor é nas nossas vidas. Nós te agradecemos pela saúde que temos. Queremos também colocar diante do Senhor aquelas pessoas que amamos, nossos familiares, nossos amigos, conhecidos que têm enfrentado algum tipo de enfermidade, seja ela o Covid-19 ou outra enfermidade, Pai, que o Senhor esteja no controle de todas as coisas, que seja feita a tua vontade, mas que acima de tudo, Papai, que o Senhor possa operar cura, milagre na vida dessas pessoas, que eles venham se restabelecer o quanto antes e poder estar conosco. No nome do Senhor Jesus, Papai, que nós te pedimos. Pedimos a Ti também que o Senhor continue conosco na nossa aula, que as crianças venham conhecer mais de Ti, mais do Teu amor, do Teu cuidado e da Tua palavra nesse dia. No nome do Senhor Jesus, que eu te peço, te agradeço. Amém. Ok, vamos lá. Bom, vou começar com o versículo aqui, o versículo da semana da nossa escola. Está no livro de 1 Tessalonicenses, nome grande, capítulo 5, versículo 7. Diz assim: orai sem cessar. É um versículo pequenininho, mas que diz muito, né? Que nos diz muito sobre o que nós precisamos fazer para agradar ao Senhor. Orai sem cessar. O que nós precisamos fazer? Orar em todo o tempo. Por que eu preciso orar em todo o tempo? Porque a oração, ela me conecta com Deus. E eu preciso estar conectado com o Senhor. Não importa o que eu vou fazer, qual a decisão que eu vou tomar, se eu vou tomar a decisão de levantar da cama ou não, se eu vou tomar a decisão de sair de casa hoje ou não, de fazer algo diferente no meu dia ou não. Em todas as coisas eu preciso me colocar diante do Senhor. Colocar todas as minhas intenções, todas as minhas ações diante do Senhor para que Ele esteja no controle. E eu achei interessante trazer, como a gente está falando de oração, eu achei interessante trazer a oração que Jesus nos ensinou a orar. Ele ensinou aos discípulos, né, como orar a oração do Pai Nosso, que é uma oração que talvez todos nós conhecemos, se alguém não conhece hoje vai conhecer, mas nós que somos cristãos, é uma oração que a gente diz oração universal dos cristãos, né? Quem segue Jesus. Por quê? Porque Jesus mesmo ensinou essa oração aos seus discípulos e nós repetimos ela até hoje. E aí a gente pode pensar assim, poxa, mas fica repetindo essa oração desde quando? E por que isso? Hoje nós vamos entender qual é a importância da oração do Pai Nosso e por que ela é importante. Porque ela é completa. A gente diz que ela é uma oração completa. Vamos lá. Bom, Jesus começou assim: portanto, orem assim. E aí ele começa: Pai nosso que estás no céu. O que Jesus está falando aqui? Jesus está falando que nós precisamos dizer o que Deus é. Quem Deus é para mim? Jesus disse: Deus é o nosso Pai, Ele está nos céus. Então, o que significa isso? Que eu conheço Deus, que eu sei quem Deus é. Deixa eu perguntar aqui pro... Vamos ver para quem. Joel, você teria coragem de pedir algo que você quer muito? Vamos supor, eu gostaria de comer tal coisa hoje. Eu vou ali na rua, vou pedir para uma pessoa qualquer estranha que está passando. Você faria isso? Falar assim, compra isso para mim hoje.
você pediria para alguém que você nunca viu na vida? Joel? Não, né? Normalmente a gente pede as coisas, principalmente algo que a gente queira comer, para os nossos pais, né? Pai, para mãe, ou para avô, para avó, para tio, tio. Mas a gente conhece as pessoas porque a gente pede. E aqui Jesus ele está dizendo, olha, primeiro vocês precisam saber quem é Deus. Então, o que eu vou falar? Pai nosso, ele é nosso Pai. Ele não é só meu Pai, ele é nosso Pai. E ele está onde? No céu. Bom, então eu sei quem Deus é, ele é meu Pai, e eu tenho consciência de onde ele está. Ele está no céu, ou seja, ele está lá. E ele sabe tudo, né? Aí eu vou pedir para vocês, que estiver com o caderno, para ir fazendo algumas anotações. Deixa eu voltar aqui. Vocês vão colocar tudo, essa parte que está escrito em amarelo, copiem. Além do versículo, copiem a parte que está em amarelo. Vai, pula uma linha e daí no final tem, no último slide, a gente tem todas as frases para vocês copiarem, para vocês terem no caderno, tá? E eu vou explicar por que eu quero que vocês anotem. Ok? Bom, então primeiro nós precisamos dizer o que Deus é, e aí depois Jesus continua: santificado seja o teu nome. Por que Jesus está dizendo isso na oração? Porque nós precisamos adorar a Deus na nossa oração. Com a nossa oração, nós precisamos mostrar que nós sabemos quem Deus é. Nós precisamos adorar a Deus pelo que Ele é, santo, né? Dizer para Ele que Ele é santo, que Ele é grande, que Ele é onipotente, que Ele é o dono da nossa vida, ok? Então, isso é adoração, isso é eu buscar adoração. Não só o louvor também é uma forma de adoração. Mas primeiro, quando eu me coloco em oração, quando eu entro no lugar de oração, e esse lugar a gente, né, não entende somente por um lugar, um espaço físico, mas quando eu me coloco diante de Deus, não importa onde seja, esse lugar de oração é isso, eu me colocar diante de Deus. Eu preciso dizer quem Deus é, digo onde Ele está. Por quê? Porque eu mostro que eu conheço Deus. Jesus disse, Pai nosso que estás no céu, nos céus. Por quê? Porque Jesus sabe quem Deus é e sabe onde Ele está. Então, nós precisamos mostrar que nós conhecemos Deus. Sim, eu sei quem Deus é. Deus é meu Pai. Por isso eu vou pedir para Ele. E aí eu vou adorar a Deus. Depois Jesus continua: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que eu preciso fazer? A vontade de Deus. Eu preciso buscar fazer a vontade de Deus. Jesus está dizendo: venha o teu reino. Por que Jesus está dizendo isso? Porque às vezes nós queremos muitas coisas, mas o que importa mesmo é que a gente espere a vinda do reino de Deus. Né? Que nós esperemos com confiança, com alegria, o reino de Deus. E como que eu vou fazer isso? Eu vou declarar que a vontade de Deus é que precisa ser feita, tanto na terra como no céu. Não a minha vontade. Eu não vou querer que a minha vontade prevaleça, mas a de Deus. Por isso Jesus diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se há algo que precisa ser concretizado, é a vontade de Deus. Eu posso querer muitas coisas, mas essas coisas que eu quero talvez não sejam necessárias para mim. E aí Deus vai saber, né? Deus vai me dar aquilo que eu realmente preciso, não somente o que eu quero, porque às vezes o que eu quero não é o que Deus quer para mim. E aí a gente costuma dizer que o que eu quero é pouco demais perto daquilo que Deus tem reservado para nós. E o que Deus tem é muito maior. Depois Jesus continua: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Olha só, Jesus está pedindo pão. Por quem? Porque nós precisamos apresentar as nossas necessidades para o Senhor.
Ok? Vamos retomar lá, ó. Vamos voltar um pouquinho aqui. Jesus nos ensinou a orar. Como? Primeiro, ele mostra quem Deus é, ele diz quem Deus é. Ele diz uma frase de adoração a Deus, ele adora a Deus. Depois ele declara que a vontade de Deus é que precisa ser feita, ok? E aí, entendendo que a vontade de Deus precisa ser feita, Jesus ele apresenta a necessidade que eles têm. Qual que é a necessidade que eles têm? No momento de pão, de alimento, e aí ele vai apresentar ao Senhor. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Apresentando as nossas necessidades. Depois que eu entendo quem Deus é, eu adoro a Deus, eu compreendo que eu preciso esperar a vontade de Deus ser feita, tanto na terra quanto no céu, aí sim, aí eu apresento as minhas necessidades para Deus. Ah, Deus, eu precisava tanto disso. Senhor, eu preciso, sei lá, eu preciso conseguir terminar minhas atividades da semana. E aí Deus vai providenciar isso para você. Só que não, ele não vai fazer nada por você, ele vai te dar a capacidade de fazer as coisas. Depois, Jesus continua: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Jesus estava falando sobre dinheiro aqui. Sobre o que Jesus estava falando, Yuri? Para perdoar nossos pecados. Pois acho que é isso. É, por aí. Jesus está falando sobre perdão, pedir e liberar perdão. Por que que isso é importante? Porque se eu peço para Deus algo que eu preciso, algo que eu quero muito, eu tenho que estar livre para receber. E o perdão, a falta de perdão ou a falta de ter aquilo que Deus vai me dar. Ok? Antes disso, eu não estou pronto. E talvez a gente pense assim, poxa, mas isso foi muito duro, isso eu não consigo perdoar. Mas você tem que buscar em Deus uma forma de entender o perdão e de liberar esse perdão. Ou uma forma de pedir esse perdão. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Aí Jesus continua: não nos deixes cair em tentação. Esse caminho, olha só, é muito mais lá que o caminho que vai para o céu. É muito fácil. Fez isso, eu vou fazer também, não vai dar nada. Ele não deu problema nenhum para ele. Eu vou também. Oi, Gui, pode falar. Seu áudio tava travando pra mim. Tá ainda, né? Tá travando? Tá. Dá pra te ouvir um pouco, né? Mas só que tá travando. Vamos inverter aqui. E uma hora tava saindo pra mim. Tá melhor assim? Não sei porque que o Yuri deu um sinalzinho assim. Melhor assim, pessoal?
Tá travando ainda meu áudio? Ou ficou melhor pelo computador? Ficou melhor? Oi, Yuri, pode falar. Pro, pra mim tá um pouquinho mais baixo agora. Ah, peraí, só um minuto, pessoal. Deixa eu ligar aqui. Tirando o celular aqui. Pode falar, Yuri. Pro, pra mim a sua voz tá baixa. Baixo é por causa do computador. Porque aí, quando eu coloco no computador, ele fica um pouco mais baixo. Eu vou falar mais alto, tá bom? Assim? Deu uma melhorada? Oi, sim. Seu PC é da Xuxa? Hã? Seu PC. Vamos dar continuidade assim mesmo, que vai ser a forma que a gente vai conseguir. Bom, voltando, vamos lá. Então, Jesus, o que ele diz? Para nós fugirmos da tentação. Eu vou falar mais pausado para ver se não falha tanto o áudio, tá bom? Então, nós precisamos fugir da tentação. E às vezes nós olhamos e vemos o caminho da destruição, que é o caminho da tentação, né, normalmente. Ele nos parece muito bom, parece mais fácil, parece mais bonito, e aí a gente acaba escolhendo o que não é certo, porque a gente acha que é bom. Mas o que é bom realmente é nós seguirmos o caminho que vai para o céu, que às vezes é muito mais complicado de seguir, mas nós precisamos buscar seguir esse caminho. E aí nós precisamos fugir da tentação. E aí Jesus continua, mas livra-nos do mal. O que ele está fazendo aqui? Ele está nos dizendo que nós precisamos pedir proteção para Deus. Então, além de eu fugir da tentação, eu preciso pedir proteção para Deus. Porque às vezes, nesse caminho para o céu, o que acontece? A tentação vai lá nos buscar também. Ela sai daqui, vai lá nos buscar. Esse caminho ruim, ele nos busca. Mas nós precisamos pedir proteção para Deus e saber que Deus é Deus que vai nos cuidar. E aí, por último, o final da oração, Jesus termina: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Lá em Mateus 6,13, Jesus termina assim. Por quê? Porque ele mostra que é importante nós rendermos louvor ao Senhor. É importante que a gente renda louvor ao Senhor, que nós estejamos orando, adorando, pedindo, mas também louvando ao Senhor, tá? Bom, para quem não conseguiu anotar tudo, aqui nesse quadro estão todos os pontos aqui da oração do Pai Nosso. Aí vocês podem anotar, tá bom? Vamos retomar lá então. Jesus nos ensinou a orar a oração do Pai Nosso. Primeiro, dizer o que Deus é, o que Ele é, Pai Nosso, que está nos céus. Aí eu vou adorar a Deus. Ele diz, santificado seja o teu nome. Eu vou fazer a vontade de Deus. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Foi assim que Jesus falou. Depois eu vou apresentar as minhas necessidades. Como que Jesus fez isso? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí depois de pedir pelas minhas necessidades, eu vou pedir e liberar perdão. Como que é isso? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E aí ele nos ensina a fugir da tentação. Como que ele faz isso? Ele diz, não nos deixeis cair em tentação. E aí, por último, ele pede proteção. Mas nos livrai do mal. Amém. Ai, faltou. Ah, tá. É que tem um que vai aparecer depois aqui. Aí depois ele rende louvor a Deus. Como que ele rende louvor a Deus? Ele confessa com a boca dele, pois teu é o reino, o poder e a glória para
sempre, né? Se nós formos pensar na estrutura de um culto racional, ou de, sei, uma célula que a gente participe, ou de uma missa, no caso das pessoas que são católicas, nós sempre começamos, né? Começa-se com louvor, aí depois vem a ministração da palavra, né? Cada um tem uma forma de fazer essa ministração da palavra, cada local tem uma forma de organizar, mas normalmente é assim. E aí, depois dessa ministração da palavra, aí novamente nós louvamos a Deus. Por quê? Porque nós, durante a ministração, nós fazemos todas essas coisas aqui, ó. Depois de adorar a Deus, né, com o louvor, a gente busca fazer a vontade de Deus. Como a gente ouve a palavra de Deus. A gente apresenta as nossas necessidades na hora da oração. A gente pede perdão, libera perdão. Como que eu vou fazer isso? A gente entende que se a gente não, quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, seja numa oferta, seja no dízimo, seja na minha presença naquele local, eu preciso eu preciso buscar perdão e preciso buscar perdoar. E aí a gente é ministrado em todas essas áreas e a gente busca fugir da tentação, a gente pede proteção para Deus e por último a gente rende louvor a Deus. É assim que funciona. Então, parado para pensar na oração do Pai Nosso dessa forma, que às vezes a gente ora tão ok. Letícia, Lucas. Oi. Tudo bem? Já tinha pensado ler na oração do Pai Nosso dessa forma? Aham. Já? Já tinha visto? Sim. Então, e tem algo assim que te chamou mais atenção? Acho que só pedir e libertar o perdão. Isso. É muito importante, né? Que a gente entenda o perdão. A gente precisa entender o perdão, buscar o perdão e buscar ser perdoado, né? Buscar perdoar para que a gente possa ter as nossas orações fluindo. E Deus possa ouvir as nossas orações e atender. Ok? Alguém mais quer falar? Terminaram? Tá. Eu vou mandar para vocês isso daqui depois, tá bom? Vou mandar para a professora para ela encaminhar. Aí eu vou mandar, então, vocês terminam de copiar. Por quê? Porque essa estrutura de oração, ela serve não só para o Pai Nosso, tá? Que vocês copiaram aí, que a gente colocou lá da estrutura do Pai Nosso,
é algo que vale para qualquer oração. Nós precisamos sempre nos lembrar de como orar. Como que eu vou orar? Como que eu vou começar a minha oração? Como que eu vou terminar ela? O que eu vou pedir? Sobre o que eu vou falar? Ah, mas eu não sei nem o que eu falo. Escreve. De acordo com essa estrutura aí que vocês vão ter no caderno, vocês podem colocar para qualquer oração. Coloca cada ponto, cada pontinho desse, vocês podem colocar aí algo que você vai falar com Deus, tá bom? É isso então. A gente vai ficando por aqui então. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Boa semana de estudos. Amo vocês. Tô com saudade. Tchau, tchau.